Olá, gente, aqui é Lívia Moreira e a gente vai estar fazendo esse motivo, que é um pallet com algumas suculentas, tá, gente? A gente vai começar fazendo o fundo. Eu vou estar usando o camurça, né, que o fundo é o pallet. Vou estar preenchendo tudo, vou mostrar para vocês aqui que qual é o pallet. Pode ser alguma outra cor assim que você possa chegar à aproximação, tá bom? Pode misturar o marrom com o branco e clarear um pouquinho. Aqui eu estou diluindo um pouquinho de água junto para ele correr melhor. Poderia também estar passando clareante, mas eu coloquei água, tá? Eu vou estar preenchendo e depois eu volto, porque não tem segredo, é só para preencher mesmo. Aqui. Agora a gente vai estar fazendo essas frechinhas entre uma madeira e outra, né? Que é uma ripinha, alguma coisa assim. Então eu vou estar colocando aqui o siena natural no centro, entre as duas. Depois eu vou estar colocando o preto, tá? Olha só, é só preencher mesmo assim essa frecha com siena natural. E eu vou estar depois preenchendo com o preto. O preto, gente, eu vou colocar assim, deixando um certo limite para aparecer um pouco do siena na parte de baixo, no caso do lado esquerdo, né? E aí a gente vai preencher rente à parte superior, no caso do lado direito, porque vocês estão observando que esse pallet ele está colocado na diagonal. Então a gente vai preencher com siena natural. Você pode estar usando também, acho que o caramelo, né? Mas eu acho assim que o ideal é aproximar mais assim desse tom, porque eles precisam conversar. E se eu colocar o caramelo vai ficar muito forte, então pode estar colocando um pouquinho de branco, talvez, para estar clareando mais. Então, a gente já está colocando o preto, olha só, a gente vai dar profundidade entre essas duas tábuas, né? Que é do pallet, tábua, ripa, sei lá, alguma coisa assim. Então, a gente vai preencher o meio com preto, tá? E deixando aquilo que eu falei para vocês, aparecer na parte de baixo um pouco desse siena. Então, se a gente precisar, a gente vai estar voltando com siena, que com certeza eu vou voltar um pouco mais com siena, para estar reforçando mais essa área, onde a gente vai mostrar assim, que como ela está na diagonal, ela vai aparecer um pouquinho da lateral dessa ripa, tá? Então a gente vai clarear um pouco mais essa área e depois a gente vai colocar um pouquinho de um outro tom para estar dando aquele efeito de sombra e parecer que ela tá aparecer mesmo aquele ladinho da ripa, tá? Então, olha só. Isso é só para mostrar para vocês. Eu não vou estar preenchendo tudo, lógico, porque vai ficar muito longo o vídeo, mas assim, vou logo adiantar, a sombra eu vou fazer com cappuccino, tá? Tanto a sombra como aquelas marcações da ripa, né? E tem aquelas nervuras, aqueles risquinhos pelo meio, que é da madeira mesmo, então quando ela é serrada, lixada, sei lá, aplanada, ela aparece aquelas, como se fosse a digital mesmo, né? Como se fosse uma digital, é única, cada madeira tem a sua. Tá? A gente vai estar preenchendo, pode fazer também, assim, algumas imperfeições, né? Porque a gente sabe que nem todas são perfeitas, tem aqueles nozinhos, ou tem um pedacinho quebrado, rachado. Então, vocês vão observar e ver como fica melhor nas de vocês, tá? E assim, o risco não precisa ser perfeito, porque como eu tô acabando de falar, nenhuma tem uma linha reta, sempre tem algumas imperfeições e é isso que a gente tem que colocar para chegar o mais próximo do real, entendeu? Eu vou estar colocando um pouquinho de siena aqui, mas eu acho que eu vou estar limpando depois, assim, e bem
E bem fácil de se fazer é quando você acha que errou, né? Ou colocou tinta demais, a gente pode estar clareando. No caso dessas frechas aqui, tá? Ou ultrapassou, pode estar voltando com camurça para estar limpando mais um pouco, tá bom? Que aí vocês vão observar que algumas horas eu vou voltar com camurça em cima de alguma coisa. E aí é só finalizar mesmo. Eu vou estar terminando e depois eu vou estar fazendo essas, como eu disse para vocês, essas digitais na madeira, tá bom? Essas conchas também eu vou fazer como se fosse de madeira, tá? Vou logo adiantando. E assim, ó, alguns cantinhos eu vou botar um pouquinho de siena natural, mas eu vou estar voltando depois para estar limpando, tirando mais alguma coisa. Então, é só a correção mesmo aqui, ó. Algumas partes que o siena ficou muito em cima do preto e apagou, né? Que no caso o preto tem que ficar em cima do siena e não o contrário. Aí a gente volta com o preto para estar colocando, tá? E sem cobrir todo o siena, tem que aparecer aquela parte lá onde a gente já colocou o siena. Então, só continuando e até a gente finalizar essa etapa. Então, gente, essa é a primeira parte, né, do nosso risco. Eu vou estar fazendo outro vídeo para estar finalizando o restante com vocês. A gente vai estar pintando no próximo vídeo as suculentas, tá? E as conchas. Então, só retocando aqui alguma coisa. E a gente vai estar passando para aqueles risquinhos da madeira. Gente, desculpa que a câmera tá balançando aqui nesse momento. Foi sem querer que eu bati. Desastrada, como sempre. Então, olha só, a gente vai preencher logo aqui essa área onde, no caso, são terras, né? É a terra, o adubo, alguma coisa. Eu vou estar colocando siena, vou estar colocando o sépia, um pouco de amarelo. Isso aí vai depender de vocês, tá? Pra estar tendo assim, onde achar que deve colocar mais ou menos. Porque eu não tenho um padrão certo. Cada um vai colocar da maneira que achar certo. Mas é assim, dando batidinhas para ficar aquela mesclada, né? E ter aquele pouco, dar um pouco de volume, tá? Mas nada muito assim, cheio de detalhes não. Pode ser bem aleatório, tá bom? É só preencher, a câmera não tá focada direito, me desculpe. Eu sempre tenho esse probleminha, porque ela acaba desfocando. Gente, desculpa, uma moto passou aqui. Então é isso, gente. Cuide bem da saúde das suas mãos. Elas têm um poder. Então, olha, eu tô consertando aqui, ajeitando alguma coisa, colocando um tom mais escuro
No caso é o sépia aqui, né? Então é isso, só dando uns apertõezinhos é bem fácil. Olha, e agora eu vou estar colocando um pouco de amarelo. Esse aqui é o amarelo canário. Pode ser um outro amarelo, amarelo bebê, não tem, mas já dá só uma misturadinha, olha, dá uma batidinha. Pega um pouco de um pouco de outro, pra não ficar assim, só uma cor, ficar tudo bem mesclado mesmo. Que é areia, né? Terra, no caso. Gente, esse pincel que eu tô usando é o que eu sempre uso a maioria das vezes. É o número 4, parado e lixado. Ele é ideal para esse tipo de pintura que tem muitos detalhes pequenininho. Não fica... não tem que estar trocando pincel, voltando. O primeiro que eu usei para fazer o fundo foi o número 10, né, da Kondo, aparado não era aparado, esse estava com as cerdas todas compridas. Até coloquei na mesa para vocês observarem o tamanho dele e acabei esquecendo de falar no momento, mas estou falando agora. É o número 10, com as cerdas todas inteirinhas e muito bom para trabalhar essas áreas maiores, porque a gente não perde muito tempo. Então vamos lá, ajeitar aqui para poder estar continuando. Como eu falei para vocês, essa última frecha lá eu que adicionei, tá? Não tinha no risco. Então se vocês quiserem colocar, coloque, mas se não quiserem, que estiver fazendo aí não tem problema, tá bom? A gente vai estar fazendo agora aquela parte de risquinhos da madeira, tá? Olha, vocês observem que essa terceira ripa aí de baixo para cima, eu deixei com uma imperfeição, que foram dois fundinhos, assim, um detalhe a mais pra gente estar trabalhando em cima dela, tá? Eu vou estar usando o cappuccino para estar fazendo aqueles risquinhos. E depois eu vou logo adiantar para vocês que eu não deixo ele parado, que é aquilo que a gente fala que é o pulo do gato, que é para como se ele tivesse unificado. Eu vou dizer para vocês que eu faço o risco, depois eu venho com o pincel, com um pouco de cappuccino, aliás, de camurça, que foi a base, e venho passando por cima delicadamente para desfazer mais aquela fortidão e ficar mais suave, mas também sem tirar a cor, tá? É sem tirar, vocês vão observar que eu vou fazer aqui. Gente, sou demais, né? Tô voltando aqui pra estar fazendo algum detalhezinho que eu esqueci, o que faltou colocar. Gente, perdão, tô fazendo. Gente, perdão, como eu já expliquei pra vocês, eu faço primeiro a pintura e depois eu volto, né, pra colocar. Eu gravo e depois eu venho colocando a voz. Então, aqui nesse ponto eu já estou fazendo as folhinhas da nossa suculenta. Então, nessa suculenta eu estou usando o verde veronese, o verde musgo e um pouco de verde pântano e alguns toques do preto depois, lá no finalzinho, tá? Porque a gente precisa escurecer alguns cantinhos. Então, a parte de fora eu vou estar preenchendo com verde veronese
e a parte de dentro com o verde musgo. Vocês vão observar que a parte de baixo dessas folhas dessas suculentas, elas são um pouquinho mais escuras. E tem de todas as cores, né? Eu optei por fazer elas todas verdinhas, que elas existem, também coloridas. Tem umas que são meia roxa, outras tem algumas pintinhas vermelhas. Então eu decidi pintar essa somente de verde, somente colocar alguns tons de verde mesmo, tá? Então olha só, eu vou colocando o verde e vou mesclando uma na outra, tá? É bem fácil de fazer, como se você estivesse trabalhando uma pétala de flor e observar onde é que vai as sombras, né? E as luzes. A parte mais clara eu vou estar colocando com amarelo bebê, tá bom? Ou com verde limão. Vocês podem adaptar o verde limão, amarelo bebê, mas são cores assim que você pode estar usando. Olha só, e a gente vai fazendo aquelas que estão por trás, porque é mais fácil. Sempre a gente trabalha por quem está por trás, para não dar muito trabalho, principalmente para quem está começando, né? Sabe que é difícil você fazer e depois ter que vir botando outra coisa por trás. Então, é só ir preenchendo devagar e colocando as cores, tá bom? Essa parte aqui eu não vou comentar muito como é que se pinta, porque eu acho que vocês já sabem, né? É só buscar mesmo, assim, questão de observar quem está por trás e quem está pela frente. Usar a criatividade. Vocês podem estar trocando as cores, colocando outros tons de verde, até mesmo fazer colorida se quiserem. Eu fiz uma pesquisa, eu sei que tem dela verde com roxo, tem meia rosa, tem assim com os tons de vinho. Então isso aí fica a critério de vocês de estarem colocando ou não, podem estar fazendo assim mesmo, né? E lembrando que fica melhor, não é que você não possa fazer só com duas cores, mas que fica melhor você fazendo com os três tons, porque chega mais próximo da realidade. Você consegue colocar a luz, a sombra e aquele intermediário que ajuda bastante na composição das tonalidades, até dar aquele aspecto mais real. E lembrando, essa aqui não é uma pintura realista, ela é semi-realista, tá? A gente até faz algumas, mas a maioria das minhas pinturas, elas são semi-realistas. Gente, bem paciente. Às vezes eu estou concentrada aqui em algumas coisas e acabo esquecendo de comentar, né? Mas assim, olha, sem muito segredo, né? Coloco o verde mais escuro, principalmente nessas áreas de trás, ela quase não vai ter um tom claro, sempre vai ser mais assim, escurecida mesmo. Gente, não esqueça, gente, eu sempre esqueço de falar, mas dá um seu like, compartilha, curte, compartilha com aqueles amigos, aquelas amigas que têm vontade de aprender a pintar, tá? Se inscreva no meu canal e
vamos pintar, gente. Aprender a pintar é muito bom. Pintar ajuda a gente a esparecer mais um pouco, né? Leva nossos pensamentos para longe. Bem rente, deixa eu dar só uma explicação bem breve dessa parte. Rente, a borda, a gente escurece, mas sem esquecer de estar deixando o espaço dessa bordinha, tá? Que é como se tivesse virado mesmo, só que não é virada, ela fica mesmo assim, erguida para cima. A maioria delas ficam assim, com essa pétalazinha. Pétala não, gente, essa folha assim, é quase como se estivesse dobrada, mas ela não é dobrada, ela é o normal dela ficar assim viradinha para cima. Então, deixa o espaço para deixar ela bem clarinha nessa área, para dar esse efeito de que ela está levantada, quase que dobrada para dentro. Rente lá, não esqueça de escurecer e sempre respeitando o limite da outra. Tá? E as pinceladas sempre em sentido de cima para baixo ou de baixo para cima, nunca atravessada, tá? Mesmo que não, vocês acham que não é importante, mas é sim muito importante você manter as pinceladas em mesmo sentido, tá? Faz toda a diferença sim. É assim, respeitando o espaço das outras, tá? Que tá lá por trás. O certo seria começar dessas que estão lá atrás, para depois vir para essa que está na frente. Só que, sei lá, eu comecei a fazer e não me atentei a isso. Mas quando vocês forem fazer, dê preferência a estar sempre começando por quem está por trás, tá? E no caso também a concha, se der para fazer primeiro a parte de fora, depois que você fizer essa terrinha de dentro, você pode estar fazendo a concha para depois estar fazendo as suculentas, tá bom? Vai fazendo devagar mesmo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, por isso que eu não vou finalizar. Vou estar preenchendo tudo. Quero que vocês acompanhem passo a passo, cada uma folhinha que for feita, tá? Por isso que eu tô dividindo em 2 vídeos. Olha, contornando bem para deixar o espaço da outra, tá? Sem invadir, mas se invadir também não tem problema, você pode estar voltando com a tinta e consertando quando for fazer a que tá por cima, ou o contrário, né, o que estiver por baixo. E aqui nessa, olha só, ela tá todinha virada, você pode ver ela todinha a parte de trás. Essa suculenta em especial, ela tem um risquinho bem no meio. Então você vai escurecer esse risco, que no caso ela é divididinha, né? Então você vai escurecer. Como a minha luz, eu tô focando ela da direita para a esquerda, então você vai esfumaçar pro lado esquerdo. Coloca a tinta no centro e esfumaça para o lado esquerdo, levando essa tinta para lá, tá? E aqui, olha, houve um pequeno problema aqui e eu parei o vídeo. Agora eu tô focando novamente, ajustando, para estar mostrando para vocês a continuação desse vídeo. Alguns problemas técnicos sempre acontecem, principalmente comigo, não sei porquê. Ai, mas é normal, gente. Então, a gente vai, olha, aquilo que eu tava falando pra vocês, a gente vai ajeitando, né, esfumaçando, integrando uma tinta na outra, mas deixando assim marcadinha, no caso dessa aqui, ó, que tá bem aparecendo, né? Ela tá bem mesmo mostrando quase que toda essa área de trás dela.
Essa parte de lá, lógico, vai ficar um pouquinho mais escura. E é só ir para movimentos de cima para baixo, de baixo para cima, para não ficar marcada. E não tenha medo de misturar a tinta. Não deixe a tinta parada, porque fica um trabalho muito pesado, fica feia, aquela coisa assim, que parece que só fez soltar a tinta lá e deixou, não. Você tem que fazer movimentos até que essa tinta, ela entre mesmo na trama do tecido e misture a outra, não ficando muito nada assim grosseiro, tá? Aqui a gente vai dar um pouco mais de clareada nessa área. E vamos dando continuidade. Olha como ficou bem clarinha essa área aqui. Então é isso, gente. Olha só como ficou bem destacada essa folha. Gente, quando vocês virem assim, sumir o pincel, eu não tô pintando, é porque eu tô limpando o pincel para estar dando continuidade, tá? Então, falei pra vocês, esses cantinhos vão ficar bem escurinho, né? Então eu vou estar voltando para estar colocando tinta. E como eu falei pra vocês, vou estar colocando preto. No caso aqui eu tô usando o verde pântano para estar escurecendo um pouco mais. Eu não vou chegar em toda a folha, cobrir toda a folha. Vou ter a certa parte e depois eu venho com o preto e também não vou cobrir esse verde pântano, tá? Vocês têm que ter ideia, assim, uma ideia de que uma tinta não pode cobrir a outra quando for se tratar de sombra. Tá? A gente não mistura muito, a gente deixa a sombra ali marcadinha e vem com um outro tom mais escuro e não leva até o final de onde está a outra sombra mais clara, tá? Olha só, vou estar marcando aqui aonde está as entradinhas para estar colocando essa sombra. E a gente vai e não puxa muito, principalmente tem áreas que é pequena, a gente deixa só um toquezinho marcando para dar aquela profundidade, mas sem puxar muito, tá? Olha só. Se for necessário, a gente pega e volta com outra tinta para limpar mais essa sombra, se ficou muito forte, cobriu alguma coisa. E assim, pouca tinta no pincel sempre, pouca tinta no pincel. Aí se for necessário a gente vai, limpa o pincel, tira o excesso de tinta, tá? Olha só como é fácil trabalhar, gente, com pouca tinta no pincel, porque se for necessário a gente volta. Olha só, eu trabalho até com o pincel na largura, que ele não vai influenciar muito, porque ele tá com pouca tinta. Olha só. Aqui a gente vai estar dividindo, olha, algumas partes vai servir para dividir mesmo e outras para dar profundidade. Olha aqui no cantinho. Olha, se for necessário, tem muita tinta aqui, às vezes acontece. Eu acho que é o necessário, e quando chega na hora ainda é muito, eu vou e tiro o excesso, limpo com o próprio dedo, ou então com o pincel limpo. Eu não quis procurar o pincel, eu limpei logo com o dedo. E aí a gente tira o excesso, tá? Mas antes de espalhar. Porque se espalhar aí já era. Tem que tirar com o pincel e depois colocar outro tom de tinta para cobrir aquele que a gente colocou erradamente, tá? Está meio... Sim, gente. Olha só. Aqui nos cantinhos, principalmente essa área que tá atrás, ela sempre vai levar mais sombra do que a parte da frente.
Olha. Coloca. É só, nada de muita tinta. Vocês estão observando que é sempre pouquinha tinta. É só mesmo para dar os efeitos necessários. Limpar aqui. Tá vendo assim, ó, onde eu acho que ficou meio parada a tinta, eu vou lá com o pincel e vou varrendo assim como se eu estivesse limpando aquela tinta, mas não é limpando, eu tô espalhando, tá? Ó. Agora limpo o pincel e volto. E aí, gente, a gente vai finalizando essa suculenta e colocando aqui, ó. Tá vendo aqui nessa área? Eu quero ela bem clara. A tinta ela vai secando e ela vai absorvendo, o tecido vai absorvendo e esses tons mais claros eles somem. Então a gente tem que vir reforçando novamente cada parte onde você colocou. Aí você retoca tudinho de novo, tá? Olha só, alguns toques, não é toda ela. Aí você vê que tem áreas mais claras e você vai colocando. Tanto com a sombra quanto com a luz a gente pode estar fazendo isso. Neste caso aqui, essa suculenta ela pede para ter um pouco de preto, tá? Porque ela é bem fechadinha, tem algumas áreas bem profundas, então a gente vai estar colocando um pouco de preto entre elas, nessas profundidades, entendeu? Para dar assim mais profundidade, que só o verde pântano realmente não foi suficiente. Olha só, essa área aqui bem clarinha, essa borda dela, ó, bem clarinha mesmo. Aí nessas horas a gente aproveita para estar consertando alguma coisa. Geralmente a gente precisa, né? Tá colocando alguma coisa por cima ou por baixo, tá retocando algo, e a gente faz isso nesse momento, que a tinta ela já tá um pouco mais seca, né? A tinta de base que a gente fez primeiro, e aí a gente vem colocando a luz e retocando alguma coisa. Então, gente, olha só, finalizando aqui essas áreas, né? A gente já tá com quase toda ela pronta, essa concha, aliás, a parte de dentro que eu tinha para fazer com vocês, né? E agora a gente vai voltar aqui no palette para estar retocando. Aqui a gente vai estar reavivando cena natural. Observe que eu estou colocando sem chegar no preto, mas se caso chegar no preto, a gente volta com preto. Lembrando que o pincel tem que estar virado para o lado de cima, né? Com tinta para o lado de cima, que é para não espalhar onde a gente não quer, tá? Porque geralmente a gente esfumaça para o lado onde não tem tinta. Então a gente parte desse princípio, tá bom? Tinta virada para fora. Aí a gente vai clareando essas laterais novamente. A gente vai retocando em todas elas. A gente precisa retocar. A gente vai precisar estar voltando para estar ajustando alguma coisa. E logo em seguida a gente vai estar colocando aquela sombra assim do lado, abaixo desse cena, né? Pegando um pouco do cena para baixo, que é para estar reforçando, para mostrar, né, que a parte de cima que tá pegando luz, um pouquinho de luz, e ao mesmo tempo tá escuro porque a gente não enxerga a parte de trás do pallet. Então dá esse efeito, a gente tenta transmitir esse efeito do pallet, tá? Olha só, eu tô reforçando aqui aquilo que eu falei para vocês, né? Aquelas imperfeições, aquelas
Se você quiser colocar umas rachaduras no meio delas, dá pra fazer, tá? Mas assim, o meu palette foi escolhido, tá, gente? Eu peguei o que tinha menos imperfeição, que é pra poder estar pintando direitinho e ficar bem bonitinho, tá? Mas olha só, mesmo assim eu coloco alguns cantinhos, assim, meio discreto, nada muito exagerado. Te reforça um pouquinho. Onde a gente já colocou a luz, olha, tô clareando novamente, onde eu falei para vocês que eu coloquei siena e eu não gostei dessa cor siena em cima da nossa tinta de base, que foi o carmuça, que aí ele ficou muito amarelado e não ficou legal a sombra. Então a gente volta, né, e coloca o carmuça para assumir essa tinta siena natural, tá? E aqui, olha, a gente já tá reforçando mais um pouco essa sombra do lado da lateral do palette. Olha, pode observar que eu vou além do siena, vou levando ele mais para baixo, que é para mostrar que ele tá mesmo de lado, né? E pra gente observar, a gente vai enxergar somente um pedacinho da lateral dele, que é justamente isso que a gente está fazendo, para dar esse efeito. Então, gente, espero que vocês estejam gostando da aula. Parece ser complicado, mas é só questão de paciência mesmo, e é o que a gente tem, né? Porque quem gosta de pintar sabe que não é nem que seja paciente, mas é que a gente exige mesmo da gente que fique bem feito. Então a gente vai voltando, consertando sempre alguma coisa, sempre a gente vai ficar voltando. E aqui, olha, tá fazendo novamente aqui, olha, tô mostrando pra vocês aquelas digitais da madeira que eu falei pra vocês. E assim, ó, pode ir passando quase na mesma direção ou na mesma direção. Aqui eu tô fazendo só alguns risquinhos, mas você pode estar fazendo assim, algumas partes meio círculo, colocando assim, meio círculo não, meio oval, né? Porque ele fica mais comprida, aqueles riscos que vão e dão uma meia volta. Então é só questão mesmo de observar, se você tiver aí como observar no computador, no celular, até mesmo um pedaço de madeira ou algo que você tenha na sua casa, observa que ela tem um sentido e todas ficam no mesmo sentido, mas sempre tem aquela que dá faz uma curva, ela sai meio de alinhado, né? Então, como eu já expliquei para vocês, a gente vai estar colocando um pouco ainda do carmuça em cima desse cappuccino que a gente colocou, né? Que fez esses risquinhos, assim, só para apagar mais o tom dele, que é para ficar assim mais discreto, porque ele não é tão evidente, é algo que você vê assim que é da madeira mesmo, não que foi feito em cima dela. Então a gente tenta deixar o mais parecido possível. Aqui nesse momento eu tô fazendo de um lado que a câmera não tá pegando, mas eu tô continuando a fazer esses risquinhos, né, da madeira. Então assim, a dica o pincel tá leve, tinta só de um lado, que é para não espalhar muito, pouca tinta. Que é o que a gente sempre fala, né? Pouquinha tinta, se puder estar molhando o pincel numa misturinha ou só no clareante, ele já ajuda, tá? Para não deixar muito marcada aquela coisa grosseira. E a gente tenta deixar o mais fino possível. Olha só. Aqui eu tô só retocando, aí a gente vai e volta várias vezes, né? É normal. Tô pegando carmuça para fazer justamente aquilo que eu falei agora há pouco. Eu tô desmanchando um pouco, digamos assim. Eu tô tentando
clarear mais essa tonalidade que eu tô colocando em cima do camurça, com o próprio camurça, venho depois e vou passando por cima. Então, gente, espero que tenham gostado. Na próxima a gente vai estar concluindo essas conchas, né, e fazendo as outras suculentas. No caso, vou fazer uma de cada com vocês, de diferente, né? E no mesmo, mais ou menos na mesma linha de verde. Não vou estar fazendo colorida. Essas pequenininhas lá em cima que vocês estão vendo, elas parecem umas rosinhas, mas elas são folhas mesmo. Não são rosas, não são florzinhas, não. São folhas, tá? A gente vai continuar depois. Aqui agora sim eu estou sombreando e a sombra vai ser com o próprio cappuccino, tá? A mesma sombra que eu usei para dar esse efeito da madeira na lateral, a gente vai fazer também a sombra dessas conchas, das suculentas, mas isso a gente vai ver depois, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like novamente, não quero ser repetitiva, mas é muito importante para que a gente possa saber se vocês estão gostando, o que vocês querem que a gente faça. É só mandar no comentário aí, pode deixar suas sugestões e a gente sempre lê, vê, né? Que precisa ser ajustado, se precisar tirar dúvida também a gente tira. E faça bom proveito. Vou deixar esse risco lá na minha página do Facebook, tá? Que é o mesmo que Pintando e Descomplicando. Ok, gente? E até a próxima.